Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje na nossa casa. Na nossa casa, estamos aqui na nossa, como eles falam, na nossa terraça, né, amor? É. E hoje a gente escolheu um tema delicado, importante. Essa importância, né, amor? A quem você dá acesso ao seu coração. Quando a gente fala sobre coração, a gente não está falando sobre... O coração na Bíblia, ele é a mente. Ele é onde a gente guarda as nossas emoções. Ele não é o órgão o coração, né? Então, quando a gente entende sobre guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente consegue prosperar muito mais no sentido de ter paz financeiramente, fisicamente, porque nem sempre a pessoa com quem a gente acha que a gente pode compartilhar a nossa vida, ela está feliz com a notícia que a gente vai passar, com o sonho que a gente vai compartilhar. Muitas das vezes, as pessoas que estão mais próximas da gente, elas, na verdade, lá no fundo, mesmo que não seja o desejo delas, elas torcem contra. A Luísa sabe que eu sou até meio neurótico. Eu confesso que às vezes faz bem, sabe? Você compartilhar um pouco das suas dores, dos seus desafios, mas volto a dizer, com pessoas que você tem certeza que pode te ajudar naquela. Porque assim, mesmo que uma pessoa que você confie, ela esteja totalmente, ela tenha acesso a qualquer coisa que você vai falar com ela, seja uma coisa bem particular sua, mas você de certa forma decidiu dar acesso àquela pessoa. Mas às vezes aquilo que você vai compartilhar com aquela pessoa, ela só vai te ouvir, mas ela não tem como te ajudar. É aquela pessoa que fala assim, caramba, que situação. E às vezes leva pra frente uma situação que é tão pessoal. Aí, por exemplo, aí a pessoa fala assim, caramba, que situação, Gabriel, mas, cara, infelizmente eu não tenho como te ajudar. Não pode. Então, assim, você perdeu tempo, você desgastou, aí é melhor você procurar um psicólogo e desabafar com ele. A gente sempre foi super reservado. Nosso ciclo de amigos é extremamente pequeno, isso sempre foi assim. Mas eu sempre gosto de falar que a gente divide a nossa vida em esferas, né? Esfera do trabalho, várias esferas a gente pode dividir a nossa vida. E mesmo sendo tão cauteloso, tomando tanto cuidado, quando a gente passou por esse, que a gente chama de deserto, né, quando eu adoeci, e aí a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, pouquíssimas pessoas permaneceram perto da gente. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente dá um acesso à nossa vida para alguém, é que a gente está confiando na pessoa. A gente espera que a pessoa esteja do nosso lado, a gente espera que a pessoa que a gente está compartilhando algumas coisas da nossa vida, dando acesso à nossa casa, que é uma outra coisa super importante, não coloquem dentro da casa de vocês, qualquer pessoa, não coloquem mesmo. Então, quando a gente dá acessos à nossa vida a determinadas pessoas, no fundo a gente espera que essas pessoas estejam do nosso lado em alguns momentos da vida, né? E como a gente falou, a gente sempre muito reservado, pouquíssimas pessoas tinham acesso à nossa vida, e quando a gente passou pelo nosso maior deserto, a maioria das pessoas se foram. Então você acaba chegando à conclusão de que se você fala, você tá sozinho, se você não fala, você também tá sozinho. Então, na verdade, é uma escolha. É uma escolha que você faz, na minha opinião, primeiro, para evitar que você se aborreça, porque você não tem domínio sobre as decisões da outra pessoa, mas a influência que você exerce sobre a vida da outra, quando você dá acesso a ela e liberdade a ela, a pessoa falou de mim, mas como que ela falou? Para ela saber, alguém falou, então foi você que falou, então foi você que errou, não foi a pessoa. Mas a pessoa errou porque eu confiei nela. Não, então já começa a adotar essa condição para sua vida, porque a gente dá acesso e tem pessoa, você sabe, amor, tem pessoa que parece que não aprende, a pessoa ela vai dando acesso, ela tem aquela necessidade, aquela coisa dentro dela de falar, aí uma pessoa trai ela, fere ela, fala um segredo, faz qualquer coisa, e ela continua assim falando, então isso vira um ciclo vicioso muito grande. E é uma forma de se blindar, você falou sobre a pessoa ferir a outra. É uma forma tão poderosa de você se blindar para você não sofrer determinadas coisas, que se vocês soubessem, vocês começariam agora a já guardar tudo que vocês puderem guardar, porque é uma arma que a pessoa tem contra você. Uma outra coisa muito chata, que talvez possa embolar um pouco o nosso vídeo aqui, mas nem vou me aprofundar muito, mas faz um pouco de parte. Às vezes você vai num lugar e você tá acostumado com as pessoas falando da vida de outras pessoas. Isso dá um outro vídeo também, né? Que é a fofoca, que é algo que Deus abomina. Tá escrito na palavra isso. Então, às vezes você vai num lugar e fala, caramba, vai estar algumas pessoas ali. E não é porque você não quer ir, talvez você queira ir. O problema é quando você se pega num lugar onde você tá ouvindo da vida de todo mundo, das pessoas que não tem ali, você tá assim, sabe quando você tem que ficar assim, Então, eu ia falar sobre isso agora. Como selecionar as pessoas com quem a gente deveria abrir o nosso coração, né? A primeira coisa, eu tava pensando sobre isso, é se essa pessoa faz fofoca sobre outras pessoas. Por quê? Se ela faz fofoca sobre outras pessoas, muito provavelmente ela vai fazer fofoca sobre você. Não tem, né? Agora, outra coisa, quando a pessoa chega pra você, me falaram que você isso e isso e isso. Falaram como? Pra ter falado, a pessoa que ouviu permitiu que a outra falasse. Eu, por exemplo, eu tenho amigos muito próximos que se alguém chegar pra mim pra começar a falar sobre eles, eu não dou ouvido. Vou virar minhas costas e vou sair. Então, pra uma pessoa passar a fofoca para outra, ela deu ouvidos àquela pessoa. Uma outra coisa que é muito seletivo. Quanto tempo essa pessoa está perto de mim? O que ela já me mostrou e provou que ela é de fato leal a alguém? E uma coisa, pessoal, é o seguinte, pouquíssimas pessoas são amigos íntimos, que é o que a gente chama, que a gente pode abrir o nosso coração, que a gente pode chorar, que a gente pode, né? Pouquíssimas pessoas. E uma outra coisa que vem dentro desse ponto é muito cuidado com quem você abre emoções ruins, no sentido de tristeza, sofrimento. Muita gente quer ver
isso de você. Então, não é com qualquer pessoa que a gente pode abrir uma dor, que a gente pode abrir um problema, que a gente pode abrir algo do nosso coração. Porque, às vezes, lá no íntimo daquela pessoa, ela tá gostando de ouvir aquela notícia. E ao invés de orar junto com você, ao invés de te dar um bom conselho, ao invés de te ajudar naquela situação, ela tá, de fato, gostando do que ela tá ouvindo. Eu tenho algumas coisas anotadas no meu bloco de notas, eu anoto várias coisas, assim, aleatórias. Mas algumas experiências que eu tenho com Deus, coisas que Deus me fala, coisas que eu vou aprendendo, princípios que eu vou colocando em prática que eu não colocava e que vão dando certo. Eu tenho anotado, por exemplo, no meu bloco, eu nunca te falei isso, eu tenho anotado no meu bloco de notas o seguinte, lugar de chorar é na presença de Deus e pronto. Por exemplo, a Luísa, não sei se ela já me viu chorando? Sim. Quando sua avó faleceu. Não sei uma situação como essa. E umas 2 vezes aqui, mas eu nunca tinha te visto. Então, que foi o nosso deserto, né? Mas eu aprendi assim, eu como, Gabriel, poxa, mas ela é sua esposa, é claro que eu posso chorar na frente da Luísa, mas eu não sei se ela tá preparada, porque ela espera de mim algo que eu criei durante muito tempo, que é, por exemplo, caramba, o Gabriel não chora, o Gabriel, por mais bitolado que ele seja, ele é sempre muito positivo, então, de certa forma, isso é bom para as emoções dela, ter uma pessoa que acaba saindo um pouco da realidade, falando, vai dar certo, ainda que pareça que tudo esteja ao contrário, vai dar certo, ainda que isso irrite um pouco ela, mas isso é bom, mas quando ela me pega chorando e desesperado, ela para pra pensar, poxa, eu nunca vi o Gabriel assim, talvez isso seja mais sério do que eu estou pensando, então eu atrapalho as emoções dela. Uma história que vem na minha mente, assim, rápida, é Davi, ele ainda não tinha assumido o trono. Ele foi lutar uma guerra que não era dele, se eu não me engano, ele tinha ido com 600 homens para conquistar para lutar uma guerra, e deixou a cidade dele, que chamava Ziklag, ele deixou a esposa, deixou filhos, deixou as esposas dos 600 guerreiros que foram com ele, idosos, enfim, deixou a cidade ali, e quando ele sai para lutar essa guerra, os inimigos vieram, levaram as mulheres, crianças, homens, os idosos, tacaram fogo em toda a cidade, e foram embora. E quando Davi chega, feliz daquela vitória, com 600 homens, ele chega e depara com aquele caos, a cidade queimada, não encontra mulher, não encontra filho, não encontra nada, a mulher daqueles 600 homens, ele foi lutar uma guerra que não era dele. E o que acontece ali? Que eu imagino que deva ter acontecido. Porque a Bíblia fala que nesse momento Davi chorou, e chorou alto, ele chorou em voz alta, de desespero, de preocupação, uma mistura de sentimentos. Eu imagino que aqueles homens, eles olharam para Davi, caramba, Davi, o nosso general, esse cara aqui é fantástico na guerra, é um cara que não recua em momento nenhum, é um cara que Deus está com ele. Se ele está chorando alto, desesperado, a situação é muito pior do que a gente imagina. Então, naquele momento, a reação de Davi fez com que aqueles 600 homens, a Bíblia fala, passassem a mão numa pedra e começassem a cogitar de apedrejá-lo. Olha que situação. E aí a Bíblia fala que Davi, nesse momento, coloca um colete sacerdotal e busca a Deus o que ele deveria fazer. E aí Deus responde ele, que ele deveria perseguir aqueles inimigos e tal. Então, ou seja, ele se fortalece na presença de Deus, Deus enche ele de uma força, Deus renova ele, Deus dá uma nova direção para ele, e ele desce dali confiante. Poxa, peraí, o que fez com que aqueles 600 homens mudassem de ideia depois de Davi? Primeiro, Deus renovou ele, Deus sensibilizou o coração daqueles homens, e o semblante, provavelmente, de Davi, ele desceu dali com uma cara de que agora vamos para cima, tal. Então os homens, vamos. Então isso é muito importante, né? Porque algumas pessoas, assim, é um pouco pesado falar isso, mas são exemplos em que eu gosto muito de falar. Algumas pessoas, elas te veem perdendo fôlego, te veem às vezes pedindo socorro com a mão pra cima, e ao invés de estender a mão, elas colocam o pé na sua garganta e acabam de apertar. E isso é verdade. Então assim, caramba, Gabriel, como é que eu faço? Se eu sou sozinho, eu não sou casado, eu não tenho uma mulher, eu não tenho um marido, eu não tenho, sei lá, não tenho uma mãe com quem falar, um pai. Cara, Deus, entra num quarto, se ajoelha, faz como Davi fez, porque Davi estava quase sendo morto por aqueles 600 homens, já tinha perdido mulher, filho, tinha colocado numa situação muito complicada, porque Davi decidiu lutar uma guerra que não era dele, e Deus fortaleceu ele e deu uma nova direção para ele. Então, se você estiver passando por um momento complicado, onde você não tem com quem falar, Gabriel, nem se eu quisesse, além de não ter quem me ajudar, não tem quem eu falar. Existe alguém que você possa falar, esse alguém é Deus. Eu tenho certeza que se você, de coração aberto e com toda a sinceridade do seu coração, você se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto, é impossível Deus não te responder, intervir, começar a te mostrar o caminho, começar a remover as pedras, começar a endireitar, começar a fazer com que o vento favoreça ao seu favor, a fazer com que as velas do seu barco sejam ajustadas e você consiga recalcular a sua rota. Isso é impossível. E uma oração muito importante que a gente deve fazer para Deus, e muito sincera e honesta, é para que Ele tire do nosso caminho as pessoas que não estão do nosso lado. Porque, ao contrário de nós, Deus, Ele todas as mesas. Então, você pode não estar vendo, mas Deus, Ele está vendo se uma pessoa fala de você, o que uma pessoa sente em relação a você. Então, quando você começa a orar pedindo para Deus para remover as pessoas que não estão do seu lado, de perto de você, tomem cuidado, porque é uma oração... Tem um livro que tanto você quanto eu, a gente já leu, na verdade eu comprei, depois você leu, especialista em pessoas, me vem à cabeça aqui, porque ele fala sobre as amizades, os níveis, né? Níveis de amizades. E me veio alguma coisa na cabeça aqui que vocês podem se perguntar, caramba, Gabriel, então eu vou ter que viver a minha vida toda sem confiar em ninguém? Que vida é essa? Eu concordo com você, que vida é essa? Claro que você não deve fazer isso. Então, o livro ensina que você vai dosando. Por exemplo, tem uma pessoa muito próxima de você que você acha que você consegue confiar nela, é um bom amigo, você vai dosando. Você fala algo que só você tem, algum projeto, algo que você se sinta bem. Pô, eu acho que eu posso falar isso. Fala. Você divide os amigos em esferas. Esse aqui é meu amigo do trabalho. Qual tipo de assunto eu posso abrir aqui? Qual tipo de assunto eu posso abrir ali? E existem os amigos íntimos, que geralmente é sua esposa e seu marido. Não, mas eu tô falando do seguinte, ele fala que quando você vai dosando as informações e essa pessoa
vai honrando as Ela vai informações, subindo ela de vai subindo de nível até nível. chegar numa amizade íntima, que é a maior É. de todas, que é a quem você chama pra jantar na sua casa, quem você chama pra almoçar. A partir do momento que você revela algo pra alguém e você descobriu que aquela pessoa, ela falhou com você, aquela pessoa ela é rebaixada, ou você corta aquela pessoa de vez da sua vida, né, até que ela peça perdão. E uma coisa que eu digo pra vocês, que eu sempre soube, mas por uma questão cultural, é um pouco mais difícil da gente colocar em prática, e quando a gente veio pra cá, pra Espanha, eu percebi, a Luísa também, que as pessoas aqui, elas são assim, é a gente ser sincero nas nossas respostas, por exemplo, se você tá em algum lugar e a pessoa diz pra você, caramba, vi uma fofoca, uma coisa horrível, viu que fulano de tal, cara, eu não vi, assim, pra mim também não me interessa muito saber, caramba, Gabriel, isso vai soar de um jeito, vai. Mas aquela pessoa nunca mais vai falar com você no sentido de fofoca. Ela vai aprender uma lição ali, e você pode falar dessa forma, mas sem esticar o peito, né, irmão? Fala de uma forma, claro. cara, eu não sei não, mas pra mim também não me interessa, eu tô focado no meu trabalho, tô focado no meu estudo aqui, cara, acabou. Essa pessoa, e outra, tá arriscado algumas pessoas daquele ambiente, daquela mesa, daquele lugar onde você tá, elas olharem a sua atitude e pessoas que têm a mesma atitude que você teve naquele momento se aproximarem ainda mais de você. Caramba, aquele cara ali é legal. Porque comigo acontece isso. Às vezes eu vejo a atitude de uma pessoa e falo, caramba, legal isso. E você vai vendo, às vezes você nem conhece a pessoa, mas você frequenta lugares que aquela pessoa sempre tá, e você começa a moldar aquele comportamento e a falar assim, caramba, esse cara, eu já me surpreendi com muita gente. Que você olha, tanto positivamente como negativamente, que você olha a pessoa, você faz aquela leitura, acaba julgando a pessoa, você vê que fala, caramba, eu não sabia que essa pessoa era tão coerente, tão sincera, tão ponta firme, tão legal estar perto de uma pessoa assim, e em contrapartida, eu já me surpreendi de forma negativa também, com pessoas que você fala assim, caramba, aí quando você tá num momento um pouco mais íntimo, descontraído e tal, você percebe que aquela pessoa ali não tem mais nada pra falar, ao invés da vida das outras pessoas. Ia falar é que a gente sempre vai falar sobre a gente, porque o intuito do canal é usar o nosso testemunho, que ele tem várias vertentes, acertos, erros, mas mostrar pra vocês uma vida real, e aonde a gente acha que a gente acerta, e onde a gente acha que a gente erra, porque a gente erra infinitamente mais do que a gente acerta. Eu falei pra vocês aqui que mesmo com todo esse cuidado, selecionando o que a gente fala, selecionando pessoas, ainda assim a gente foi muito ferido por muita gente, quando a gente mais precisou de pessoas ao nosso lado, a gente foi muito ferido, a gente foi muito apontado, muito julgado. Pessoas que nós demos alguns acessos e depois nós demos acesso, pessoas que nós demos porque poderia ter nos conhecimento. desapontado, poderíamos ter nos traído, a gente poderia ter colocado muita expectativa, que é um outro erro. Colocar expectativa demais numa pessoa, esperar algo, isso é completamente errado. Mas vem um outro erro que aí foi nosso, não foi da pessoa. Porque a gente, como eu disse, a gente não tem o controle, né, amor, sobre o que a pessoa vai fazer. Agora, quando a pessoa erra com a gente, em cima de algo que nós mesmos demos acesso, livre, espontânea vontade, aí, meu amigo. E nisso a gente errou muito, porque assim, as pessoas demoram um pouco para se aproximarem da gente. A gente falou sobre vários níveis de acessos, né? Íntimos são pouquíssimas pessoas. Mas nos outros níveis, quando uma pessoa se aproxima da gente, a gente vê na pessoa um pouco de potencial, a gente quer fazer muito pelaquela pessoa. E às vezes a pessoa não quer, e a gente coloca, eu tô falando eu e o Gabriel, a gente coloca muita expectativa, então aí a gente errou muito também. Então assim, as pessoas só agiram como elas de fato eram. O erro foi meu e do Gabriel, de confiar demais, de esperar demais, de colocar muita expectativa, e na hora todo mundo se foi, porque no final das contas, gente, a gente só vale pelo que a gente tem e o que a gente é, e o que a gente pode oferecer. Essa é a verdade. Então, queira não ser essa outra pessoa também, parece né? que a gente tá ficando velho quando eu penso nisso, porque eu ouvia de pessoas isso, mas até então a gente nunca tinha passado por isso. Aí quando a gente começa a passar depois de um certo chão rodado, a gente fala, caramba, acho que eu tô ficando velho, porque todo mundo fala, uma hora você vai passar por isso. Porque a gente não tá falando também, pessoal, de, nossa, uma história bombástica, como é que fala? Uma matéria de jornal, algo que eu não posso falar pra ninguém. Não, às vezes é uma coisa, às vezes, pessoal, é um projeto. É um projeto que você tá sonhando, você não tem dinheiro, você tá ali lutando, você conseguiu uma possibilidade de colocar a pontinha do pé na água. Quando você fala e a pessoa vem com um balde de água fria. Nossa, quero abrir uma empresa assim, quero investir ali. A pessoa, não, você não tá vendo o mercado tá saturado. Você vai, nossa, quero viajar pra tal lugar, é meu sonho. Mas você não viu que teve uma enchente, que teve isso, que teve aquilo. Gente, é a pior coisa do mundo. Então não falem, guardem o coração de vocês. A gente finaliza com Provérbios, né, que diz que, sobretudo, guarde o seu coração, um princípio bíblico. E eu e o Gabriel, a gente tem aprendido muito uma outra coisa. Viver sobre os princípios. A Bíblia, ela é um manual de instrução. Ela tá ali. Ela fala como a gente deve se portar, onde a gente deve estar, o que a gente deve fazer, como a gente deve gastar o nosso dinheiro, como a gente deve se planejar, tá tudo ali. É só sentar, ler, estudar e colocar em prática. E aí a gente começa a pensar em muitas coisas. Por exemplo, conheço uma pessoa que está na igreja uma vida toda, não consegue romper financeiramente, ela vive num meio pesado, com muita intriga, muita confusão, mas é evangélica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. Ela só vai ter uma vida de paz e prosperidade a partir do momento que ela começar a seguir os princípios bíblicos. Quando você segue princípios bíblicos, a sua vida tem paz e prosperidade. Não estou falando financeiramente, estou falando em todas as áreas da vida. Em contrapartida, a gente tem o outro lado. Pessoas que não conhecem Jesus,
mas tem uma vida próspera, vivem em paz, tem uma família abençoada. Por quê? Seguem princípios. Então, tá tudo ali. É só a gente colocar em prática. Só não serão salvas, tá, pessoal? Mas eu quero, porque às vezes a gente não entende, a gente fica assim, convertir, né? Mas por que na minha vida não acontece? Uma pessoa que não tem Jesus, ela tem tantas coisas. Porque ela segue princípios, às vezes sem saber. A vida dela é regida verdade. por princípios. Então as coisas na vida dela acontecem. Porque se tem uma coisa que Deus é, ele Justo. é justo. E ele cumpre o que está escrito na palavra dele. Não adianta a gente questionar. Às vezes a gente tem uma imagem de Deus como se Deus fosse um bonequinho fofo que faz todas as nossas vontades, né? De filhos mimados. Mas não é assim. Deus, ele é um Deus de princípios. E ele vai fazer valer a palavra dele, o que ele escreveu, o que está escrito ali. E hoje o princípio que a gente trouxe é sobre guardar o nosso coração. Eu queria dar antes da gente orar, a gente vai orar, todo vídeo a gente ora, pessoal. E antes de orar, eu queria dar um conselho e uma instrução, se é que eu posso fazer isso. Eu queria desafiar vocês poxa, tudo que o Gabriel e a Luísa falaram faz sentido. Tô passando por isso, já fui, né, tô num ciclo complicado, difícil de falar, de confiar. Eu quero fazer um desafio para você. Eu queria que você começasse a orar no seu quarto sobre isso, pedindo para Deus, para que Deus comece a revelar as coisas que estão ocultas, porque Deus ouve conversa que nós não ouvimos, Deus sabe de coisas que nós não sabemos, para que Deus comece a te mostrar o caminho, endireitar o caminho, te mostrar por onde você deve ir, por onde você não deve ir, quem são as pessoas que precisam estar na sua vida e quem são as pessoas que não têm mais que estar na sua vida. Mas para que isso aconteça, na sua oração, com sinceridade, você precisa dar acesso a Deus à sua vida. Você precisa falar, Deus, eu te dou acesso à minha vida. Faça o que o Senhor quiser, remova quem tem que remover, tira quem tem que tirar, mas também coloca quem tem que colocar, para que a minha vida seja mais leve. Eu vivo uma vida confiando. E sendo confiável também. E se você é uma pessoa que a gente está falando aqui para uma pessoa que identificou, por exemplo, que é essa que não é confiável e que você acha que você fala coisas demais e você já talvez perdeu amizades por ter falado coisas que não deveria falar, que você peça perdão para Deus e que você talvez entre em contato com a pessoa que você magoou, mande uma mensagem, ligue, é chato pra caramba. E ó, vou te falar, não é qualquer pessoa, né, amor, que tem coragem de... Dá um outro vídeo, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu pensei, eu vou deixar para um vídeo específico sobre perdão. Não é qualquer pessoa que manda uma mensagem pedindo, porque dá outro vídeo, mas eu pensei que é uma oportunidade, se essa pessoa que tá ouvindo, por exemplo, tem alguém que falou algo demais, que dentro dessa situação desse vídeo, que você se encoraje, e não precisa ser imediatamente, que você peça também para Deus te fortalecer e preparar. Primeiro, pessoal, a oração ela não é uma mágica, ela é uma verdade. Quando você coloca isso diante de Deus, quando você fala, Deus, eu magoei essa pessoa, e eu queria consertar com essa pessoa. Deus tem intenção. Olha os vizinhos como são cantantes, não sei se vocês estão ouvindo. Deus tem intenção que você se conserte com essa pessoa, que você entre nesse nível de perdão. Então, acredite que ele vai fazer qualquer coisa para favorecer isso. Então, meu desafio é esse. Vamos no próximo vídeo falar sobre perdão? Vamos. Acho que é um tema muito importante que a gente pode aprofundar, porque é um tema que vira uma chave na nossa vida, assim, pra gente, né? E às vezes a gente precisa pedir perdão sem ter errado. Às vezes a gente gera um sentimento na outra pessoa que a gente não desejava gerar, mas ela sente esse sentimento, ela sente um rancor pela gente. Se você não quiser fazer por você, faça por Deus. Eu sempre penso assim. Eu sempre, às vezes, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu falo assim, cara, beleza, é difícil pra caramba mesmo, é humilhante, é isso, mas, cara, é isso que Deus espera de você, ou é isso que Deus espera de mim, é assim que eu penso. Então, isso tem um peso muito grande, porque talvez seja difícil pra você, humilhante pra você, pra outra pessoa também, mas quando você coloca Deus no negócio, quando você entende que é isso que Ele quer e é isso que Ele espera de você, o negócio fica um pouco mais pesado, né? Vamos orar, pessoal. Fechem os seus olhos e vamos orar de forma clara, no sentido de... Não precisa... A oração, ela não tem que ter palavras bonitas, ela tem que ter sinceridade. Do jeito que você entrar no seu quarto, do jeito que você falar com Deus, não tem lugar específico, não precisa ser monte de oração, não precisa ser dentro de uma igreja. A igreja é ótima, você precisa, isso aí é uma outra coisa. Mas aonde você falar com Deus, Ele vai te ouvir, não tenha dúvida. Desde que seja de forma sincera e Ele encontre um coração que está receoso, que está buscando mudança, buscando uma direção, buscando a verdade, Ele não resiste, Ele vai se revelar a você. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um vídeo, obrigado por todas essas pessoas que ficaram conosco até aqui, que o Senhor possa nos mostrar a essas pessoas o caminho certo. Se nós estamos errando, Senhor Deus, conserta o nosso caminho. Permita com que a gente pise no caminho que o Senhor fez para nós. Remova os obstáculos, as pessoas que não merecem estar ao nosso lado, as pessoas que não fazem parte do nosso propósito de vida, e comece a nos apresentar pessoas que o Senhor quer nos apresentar. Essas pessoas que fazem parte do nosso propósito de vida. Comece a nos fazer sentar a mesas preparadas pelo Senhor. Deus, nos ajuda a falar menos, nos ajuda a sermos confiáveis, nos ajuda também, Senhor Deus, a termos uma mudança, um coração que perdoa, um coração que entende, um coração que vive em paz. Muitas vezes nós achamos que a pessoa não merece o perdão, e talvez estejamos certos nos nossos sentimentos. Mas a palavra do Senhor diz que devemos perdoar, nós devemos perdoar, para que a nossa vida fique mais leve, para que a gente tenha paz. Então, Deus, que o Senhor nos apresente os amigos que o Senhor quer que tenhamos, que o Senhor nos apresente os lugares onde nós devemos estar. Nos ensina a sermos parecidos com o Senhor em tudo, no nosso posicionamento, na forma de vestir, na forma de falar. Nos ensina, Senhor Deus, a darmos exemplos
que possam transparecer a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que o Espírito Santo nos guie e nos conduza, para que nós não possamos errar mais. Obrigado por cada uma dessas pessoas que fez essa oração comigo, por cada uma dessas pessoas que está nesse momento de olho fechado. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou pedir para vocês que vocês possam compartilhar o vídeo. Talvez você conheça alguém em Portugal, conheça alguém na Espanha, conheça alguém, enfim, qualquer outro lugar. A gente sabe que é uma missão, o fato de você levar a mensagem, a palavra, fazer com que as pessoas conheçam a verdade, conheçam a Jesus. Na Europa é um pouco mais difícil, mas se você conseguir pensar em alguém que possa mandar esse link para que de qualquer forma a gente consiga alcançar essas pessoas através dessa ferramenta que é a internet, nós ficaríamos muito gratos, porque a intenção do canal é compartilhar a nossa vida, os nossos erros, darmos o nosso testemunho, né, amor? Mostrar para vocês o que nós erramos, o que nós fizemos, o que nós colocamos em prática que deu certo, o que Deus tem nos ensinado, porque a intenção é, quanto mais Deus nos enche, mais a gente transborda para os lados. Então, a gente quer alcançar outras pessoas. Então, se vocês puderem ajudar a gente dando um like, se inscrevendo no nosso canal e pegando esse vídeo e compartilhando com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço.